falar em escala, a gente usou muito esse jargão lá na Black Friday, a gente pode escalar venda e a gente pode escalar problema também. Porque se eu não tenho metas bem definidas, muito clara, eu não fiz um planejamento, pode ser que eu não tenha capacidade de absorver uma quantidade de pedido acima da minha capacidade de produção. Eu não sei se eu vou ter pessoa suficiente para fazer um bom atendimento. Então, o planejamento, ele prevê todos esses problemas. É óbvio que problemas podem acontecer, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os problemas que a gente controla e os que a gente não controla e o que a gente faz a partir de cada coisa. Mas eu acho que se planejar é justamente evitar problemas que a gente poderia ter trabalhado e ter, enfim, evitado isso no fim das contas, né? Sobre essa questão da meta e das vendas e tal, a gente que trabalha com isso há bastante tempo, nem sempre tu não tem venda porque não tem demanda pro teu produto. Às vezes tu não tem mais venda por uma questão operacional tua. E tu deixar de aproveitar a venda tendo demanda, e é porque, tipo, tu não conseguiu estoque, ou porque tu não tem uma estrutura operacional, uma equipe treinada, ou uma quantidade X de pessoas que precisa para dar conta dessa demanda, é tipo, tu botar mais comida no teu prato que tu consegue comer, vamos dizer assim, né? Tipo, tu tem mais demanda, tu não tá conseguindo atender. E aí tu pensa, poxa, quanto de dinheiro a gente tá deixando na mesa porque tem a demanda? Tu não quer tu não gostaria de ter esse crescimento? Com certeza sim. E para ter esse crescimento, o que que faltou? Não foi venda? Foi tu ter a capacidade operacional para fazer isso. Aí pensa comigo, no mês seguinte já é previsto uma queda no faturamento nos meses seguintes. Quanto que essas vendas que tu deixou de conseguir no teu momento de que tu tinha isso e tu não conseguiu, quanto que tu vai pesar lá na frente? Quanto de caixa tu conseguiria projetar para isso lá na frente? O teu momento de fartura tá aqui. A próxima trilha, a próxima curva que tu vai passar já não é tanto assim. Então, é esse o ponto. Às vezes tu não ter venda nem é questão de demanda. Poxa, e quando tu, mesmo que assim, vou começar uma empresa do zero, poxa, eu não tenho histórico, Gustavo, eu não tenho como prever, porque eu não tenho histórico. Mas o mercado tem pra isso, né? E tem dados que mostram, né? Tem dados que trazem essa realidade no âmbito nacional, vai lá, né? Então, eu acho que um estudo aprofundado, hoje a gente tem muita informação na internet, a internet veio e trouxe isso hoje, tá muito... Essa live de hoje é um exemplo disso, do quanto é fomentado essas informações, é disseminado muito conhecimento, lógico, sempre tem que filtrar tudo que é consumido, mas tem muita informação, né? Então, mesmo que tu não tenha o histórico, tu consegue, através de buscas, de estudo, de planejamento, ainda assim, montar uma certa previsibilidade, né? Se tu se planeja, se tu se organiza antes, né? Como tu falou, eu acho que mesmo sem eu ter histórico, uma live dessa, por exemplo, é uma boa consulta para te evitar erros e conseguir potencializar alguns pontos fortes da tua empresa simplesmente por um conhecimento. Né? Existe uma frase que diz que o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, a gente precisa ir atrás desse conhecimento. A gente precisa buscar esse conhecimento. Sempre falam que a gente consegue fazer algumas estudo seletivo. Bom, a gente não tem um histórico. Eu não sei quanto. Eu não tenho uma empresa. Por exemplo, eu abri uma empresa esse ano. Eu não teria como consultar um histórico para entender o que deu certo e o que não deu certo, para evitar esses problemas ou potencializar. Eu vou atrás, eu vou em busca. Mas se eu tenho, eu preciso fazer essa consulta justamente para potencializar. E muitas empresas negligenciam isso. Não sabem a importância que tu identificar as tuas sazonalidades, que é um pouquinho do que tu estava falando. Quando tu tem um planejamento, tu já identifica as tuas sazonalidades, positivas e negativas.